Isso. Então, nesse caso aqui, vou pegar aqui 35. Eu tenho uma temperatura de 35 graus Celsius, quero saber o que ela representa em graus Fahrenheit. Né? Então, vamos ver se vocês lembram. Qual das formas que eu vou usar? Da esquerda ou da direita, hein? Esquerda. Direita. Da minha direita. Direita. Da direita, né? O que eu quero saber é o que tem que estar antes do igual. Bom, então, eu vou colocar aqui no F, né? Vamos lá. Graus Fahrenheit é igual a 9. Só um minutinho. 9/5 multiplica, né, por 35 mais 32. Ok? E aí, como é que a gente faz essa conta? 9, né, vou fazer 9 vezes 5, perdão, 9 vezes 5. 9 dividido por... Oi? Dividido. Sim, eu posso fazer 9 dividido por 5 e depois multiplicar por 35, ou 9 vezes 35 e dividir por 5. Tá? E depois de tudo, somar por 32. Também pode fazer uma regra aí de 3 também, pode não? Regra de 3? Pode fazer, mas cuidado, né? Pode multiplicar o 9 por 1 e o 5 por 35 e dividir por 9. Fazer o inverso, né? Quanto que vocês acharam aí? 95 graus Fahrenheit. Quem fez essa última proposta foi o... Luciano. Não, antes. Fazer a regra Tá. O Batista. Foi eu, João? João, eu acho que não dá não, hein? Tenta aí. Pensando bem aqui, não dá não. Então, 9 fórmula, né? 9 vezes 35 dividido por 5 mais 32. Quanto que deu, hein? Eu achei 95 graus Fahrenheit. 95. Eu também. Ok, 95 graus Fahrenheit. É que no caso, faz a multiplicação primeiro, 9 vezes 35. O que eu falei é o seguinte, ou você faz 9 vezes 35 e divide por 5, ou divide 9 por 5 e depois multiplica por 35. Esse caso aí não interfere, não. Não interfere? Não interfere. Se você dividir 9 por 5 e depois multiplicar por 35, ou se multiplicar 9 vezes 35 e dividir por 5, é a mesma coisa, tá? Isso aí, a resposta é 95, está correta, tá bom? Você pode até simplificar ali, né? 5, 7, 9 é 7, 63, mais 32, 95, certinho. Os 3 aí. Dá um tempinho para vocês fazerem aí e a gente corrige, tá bom? Batista, fez aí a conferência? Não?
Professor, como é que você explicou para fazer as contas? Primeiro você escolhe a fórmula, né? No caso do 128 aí, qual das fórmulas que você vai utilizar? Você quer que eu volte na de cima primeiro? Na forma de fazer a conta. Ah, tá. 9 vezes 35 dividido por 5. Certo? Certo. Isso vai dar 63. E aí sim, depois que você achou esse resultado, você soma com 32. Que aí, no caso, está transformando ele para o Fahrenheit. Isso, você tinha Por isso a ou soma. seja, 35 graus Celsius representa 95 Fahrenheit. Ok? Por isso a soma, porque está transformando em Fahrenheit. Exatamente. A fração também faz parte, tá? Entendi. Agora, no segundo exemplo aí do 128, o C aí você substitui o 128. Entendeu? Mas tem uma fórmula de graus Celsius para Fahrenheit é uma fórmula, e de Fahrenheit para graus Celsius é outra fórmula. Então, é isso mesmo, aí você vai usar o segundo exemplo lá em cima, lá, tá vendo? Tá certinho. Isso, garoto. Muito bom. E aonde que está a letra C, você vai colocar 128. Professor, Oi. aqui, tem uma outra fórmula aqui, ó, a não ser essa sua aqui. Eu estava olhando um caderno da minha esposa de segundo grau aqui, eu peguei, olhei e consegui uma fórmula, que é, no caso que eu fiz, dando exemplo desse primeiro que você colocou aí. Uhum. É 35 dividido por 1,8 mais 32. É 35 vezes 1,8 mais 32. Eu vou chegar nesse resultado aí, mesma coisa. Tá. De onde. Beleza, Anderson. É 1,8, né? Isso. Pega a calculadora aí. Só para te ver por que é 1,8. 9 dividido por 5. Eu entendi que é 9 sobre 5. Exatamente. Pode ser também, tá? Uhum. Ok. Mas tá beleza então fazer essa fórmula. Tá ótimo. Não tem problema não, tá certinho. 1,8 é a fração 9 quintos, uma fração imprópria representada em números decimais. Aí fica 1,8. Tá válido também, tá? E no caso do... Entra no segundo já. No caso da segunda aí, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Isso. Bem lembrado. Pode falar onde? No caso aqui do primeiro, como é que é? Esse aqui é graus, centígrados para fora não sei o que lá, o nome é esquisito. Uhum. Fahrenheit. Ele é multiplicando aqui no caso. Você fala a fórmula da esquerda? Isso. A fórmula da esquerda é o seguinte. Como tem o parênteses, certo? E aí, no segundo caso, você vai fazer 128 menos 32, correto? Correto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é resolver o parênteses. Você vai fazer 128 menos 32. Correto. Para depois, o resultado disso, você vai multiplicar por 5 e dividir por 9. Aí, nesse caso, agora eu te falei, eu vou dividir direto por 1,8, que vai dar o resultado da mesma coisa. Tudo bem. Tudo bem. Tranquilo. Vai dar o mesmo resultado. Pode utilizar sim, tá? Tá bacana, valeu. Professor, eu vou olhar a hora que agora, está na hora de eu ir trabalhar. Ah, bom trabalho. Deixou seu nome no chat aí? Eu coloquei. Ok. Falou. Boa noite, galera. Boa aula. Boa noite. Boa noite. Professor, na segunda fórmula é 5 vezes 28 dividido por 9? Opa, sem querer.
5 por 28? No caso, na fração, é 5 vezes 28 e o resultado dividido por 9 ou não? Não. Não é isso, não. O meu tá dando 262,4. Tá incorreto? 53,3. 53,3 graus. 53 também. 53,3, 33 Celsius grau. O meu também deu 53,3. Ô, professor. Oi, Mas eu peguei a segunda fórmula. da esquerda ou da direita? Da direita. O caso 2 aí é a da esquerda, tá? Porque o que você quer achar? Você não quer achar o grau Celsius? Aqui, ó, você fala. Você tem o Fahrenheit, quer achar o grau Celsius, certo? Ah, entendi. O que você quer achar tem que ficar antes do igual. Tá certo, professor. Eu dei uma nota aqui mesmo, tá certo. Não, tudo bem. Não problemas. Mas esse aqui. Ô, professor, Oi. só fugindo um pouquinho da aula, eu vi o rapaz saindo aí, que ele ia para trabalhar. Essa questão da presença, você acessa ela aí através de como a gente está entrando, com os nomes que estão na aula? Eu peço para colocar o nome no chat, Isso. ô Luciano. Ah, tá. Ah, entendi. Tá? No chat ali, né? Ah, tá, Isso, ok. coloca o nome completo no chat ali, tá? Ah, não, beleza. Ô, professor, Oi. pra falar a verdade, eu trabalho no mesmo lugar que o Anderson aí, eu vou ter que rachar o fora também, falou? Tudo bem. Boa noite aí, obrigado pelas informações aí. Eu vou ver se eu vou acompanhando pelo celular. Tá bom, as aulas estão gravadas também, tá, gente? Então, Tá, eu vou perder só esse pode- pedacinho aí, mas eu vou acompanhando, dirigindo e vendo a explicação sua aqui, escutando. beleza. Falou. Então, aqui, vamos para o segundo aqui. Então, é 5 sobre 9. Ok? Que vai multiplicar o parêntese, 128 menos 32. Então no caso, então tem que abrir um parênteses, fazer a conta e depois dividir por 9. Sim. Quem me perguntou? Raul, Raul, sim. O que acontece? O parêntese chama-se prioridade matemática. Então, ele, quando você tem um parênteses, ele fala, não, me resolve primeiro. Mais ou menos por aí. Então, você faz a conta do parênteses primeiro, depois você multiplica. Tá? Provavelmente vocês devem ver alguma coisa na matemática aí, o professor deve relembrar isso aí para vocês. Fração, né? É importante. aí multiplica ele por 9 e aí dá o resultado. Não. 128 menos 32. Então, o resultado do parêntese, Você vai multiplicar por 5. E divide por 9. Isso. É o que está em cima você multiplica e o que está embaixo você divide. Tá bom? beleza, beleza. Tá? Cuidado com isso aí, que é importante. O 53, vou colocar uma casa decimal. 53,3. Eu coloquei 33, não tem problema não. Não vamos brigar por causa disso. Bom, quanto que deu a letra C de casa? 47. 91. Eu deu 142,2. Eu achei 116,6. Vou ter que... Meu Deus, Eu achei 91. meu Deus, 107,6 grau Fahrenheit. Meu deu 142,2. 116,6. Então, vamos lá.
Deu uma divergência grande disso, né? Acho que foi o maior até agora. Saiu até um faraó aí. Vamos lá. Eu uso a fórmula da direita. Da fórmula. Eu uso a fórmula da direita. Ok? Isso não é mais dúvida, porque o que eu quero saber que é Fahrenheit tem que estar antes do igual. Então, vou usar a fórmula da direita, que é igual a 9 sobre o 5. Isso aqui eu vou multiplicar por 47. Só, aqui não tem parênteses. Não foi que eu errei. Não tem parênteses. Então, o que eu tenho que fazer aqui primeiro? Multiplicar. 9 vezes 47, dividir por 5, e o resultado é que eu somo com 32. Não tem parênteses aqui. Olha a diferença, olha a diferença da fórmula. Só um minuto. Olha a diferença da fórmula de cima, que tem parênteses, e aí o parênteses me obriga a resolver o que está dentro do parênteses. Daqui não tem. Aqui não tem, a prioridade vai para a multiplicação. Então, 9 vezes 47 dividido por 5, multiplicação e divisão. Então, faço 9 vezes 47 dividido por 5, e o resultado é que eu somo com 32. Alguém... Professor, mas a fórmula tem parênteses. Qual? Só dentro do 47. Vou até colocar aqui para você. O parênteses está só dentro do 47. Ele teria que estar dentro, você fazer 47 mais 32, deixa eu ativar a minha câmera aqui. Você fazer dentro do 47, ele teria que estar abraçando aqui nesse caso. Ele teria que começar no 47 e terminar no 32. Tá vendo que em cima ele começa no 128 e termina no 32? Chegou? O Batista. Oi? Sim, estou ouvindo. Você viu que ele começa no 128 e termina no 32 na fórmula de cima? Sim. No de baixo, ele está só no 47. É diferente, tá? Foi boa a sua colocação aí. Ele teria que estar começando no 47 e terminando no 32 para você somar os dois e depois multiplicar. Mas não é o que acontece nesse caso. Tá bom? Ou seja, o parênteses é como se fosse uma multiplicação, né, professor? Fazer uma brincadeira ruim aqui, né? O ruim da química e da física é que tem matemática. Né? Vamos dizer assim. A parte ruim da química e física é a matemática. Beleza, Batista? Beleza, ok. Ele sinalizou que está ok. Então, eu vou até fazer essa conta aqui. E é bom corrigir os exercícios por causa disso, porque vai surgindo as dúvidas e a gente vai tirando, né? Pessoal, mas... Oi? Mas essas dúvidas vai acabar depois que começar a matemática. Vai relembrar. Desculpa, eu não entendi. Estou falando assim que essas dúvidas vão acabar depois que o pessoal começar a ver a matemática, sabe? As regrinhas básicas. Isso. Vai melhorar muito, 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 muito. Mas é isso aí. Enquanto isso, a gente vai fazendo, vai tirando as dúvidas sem problema nenhum. Isso não é problema, pelo contrário, né? É uma forma da gente aprender mais, tá? Então, eu vou fazer a conta aqui só para conferir. Oi? É muito tempo sem fazer, acaba até esquecendo às vezes. Sim, sim. Muitos anos, tá doido. Deu 116,6. 116,6 graus Fahrenheit. Isso aí, 116,6. Excelente. Chegamos aí. Agora sim, um número comum, né? 116,6 graus Fahrenheit. Vamos para o último aí. 69. Eu quero saber o grau Celsius e usar a fórmula da esquerda. A fórmula da esquerda é igual a 5 dividido por 9 vezes, então aqui, ó, aqui nesse caso, eu vou ter que resolver o problema do parênteses primeiro.
69 menos 32 igual 20,5. 20,5 graus Celsius. 20,5. Meu deu 20,5. Usando um arredondamento aí, podemos colocar 20,6, tá? Fechou. 20,6? Isso. Usando um arredondamento. Meu deu 20,5. Tá errado, professor? Não. Deu 20,555555555, não? Pô, é 20,555. Aí arredonda para 6. Tem uma norma BNT, né? Na verdade, até ISO. A BNT, tá, pessoal? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, só abrindo parênteses aqui, ela determina, inclusive, essas questões, né? Junto com o INETRO, que é o Instituto Nacional de Medidas, né? Até essa questão de arredondamento, tá? Quando eu falo de ABNT, é porque hoje podemos falar o seguinte, que muitos processos de engenharia, muitos processos técnicos, eles precisam de passar por uma normalização, você precisa de criar regras, como boas práticas, que são chamadas recomendáveis. Então, vocês verão isso ainda. Então, o que é uma regra recomendável? É aquilo que é a melhor prática do mercado, é aquilo que eles recomendam você fazer, mas não é obrigatório. Mas tem coisas que são obrigatórias, né? Então, a norma, ela parte ela parte dessa premissa, que tem coisas que recomenda-se fazer e tem coisas que são obrigatórias, por lei, por exemplo, né? E eu posso dar um exemplo da minha área, que se você tem um determinado vaso de pressão, eu vou dar um exemplo de vaso de pressão simples, em que é obrigatório, conforme a NR13, por exemplo, e muita gente não faz. Se chegar na oficina, por exemplo, né, e tiver um compressor com um cilindro lá, aquele cilindro... Opa! Aquele cilindro... Saúde! Aquele cilindro é de NR13, então ele precisa de passar por um teste de qualidade, chamado de hidrostático, e ele tem que ter uns equipamentos, como, por exemplo, um manômetro, que é um medidor de pressão, tá? Estou dando um exemplo aí para vocês já ir adentrando, né, no meio de vocês aí, tá bom? Então, existe uma norma para arredondamento, é uma coisa interessante, né? Mas se não arredondar, aí tá errado, professor? Ou não? Não vou considerar, não, mas é o ideal, tá? Que volta, né, professor deu, mas é porque vocês vão mexer muito com normas técnicas. Se não é que alguns de vocês já trabalham com isso, né, procedimentos, é muito comum, tá? Mas aí o professor da matéria, né, específica em si, vai começar a mostrar isso para você. Um dos primeiros, por exemplo, é desenho, né? O professor de desenho costuma passar bastante normas técnicas. Outro, aqui fechou? O professor mudou aqui, 20,6, fechamos, dúvidas? Podemos seguir? Sim. Podemos. Beleza. Então, vamos lá. Então, uma coisa que a gente viu aula passada, só para... eu trouxe 2 vídeos aqui, que é a densidade, né? A densidade é utilizada para caracterizar as substâncias, é definida como massa dividido pelo volume do material. E eu dei um exemplo aqui de unidade grama por centímetros cúbicos, tá? Mas a densidade, ela pode ser dada, por exemplo, litros por centímetros cúbicos, litro por metro cúbico, então tem várias unidades aí
inclusive inglesa e por aí vai, tá? Então, o que é importante, o que caracteriza, né, a densidade, né? É uma massa dividida pelo volume do material. Eu vou passar 2 vídeos aqui para ajudar vocês a entenderem isso. E quando se põe um líquido padrão, por exemplo, a água que tem por padrão, né, colocaram por padrão que ela tem 1 grama por centímetro cúbico, e aí a gente compara a densidade com 2 materiais, como, né? Como a água, por exemplo, né? Essa característica de densidade. Se o caso 1 aí, por exemplo, a bolinha que está aí, ela afundou, ela tem a densidade maior que da água. O caso 2, ela ficou no meio, ela tem a densidade igual à da água. E a bolinha 3, que flutuou, a densidade dela é menor que a densidade da água. Ok? Ok. Um exemplo bacana, né? Tem cada líquido, né, numa temperatura, claro que a temperatura também influencia, ele tem uma densidade específica. Alguém já viu um densímetro, por exemplo, num posto de gasolina? Já observaram isso? É do lado da bomba? Do lado da De bomba, combustível? né? Isso. Por quê? Porque aquilo ali mede a densidade para tentar cercar, porque o brasileiro é criativo, né? Né, Luciano? O que o brasileiro faz? Ele arranja um líquido com a mesma densidade que aquilo que ele quer alterar, e aí aquele aparelho não serve mais, né? Fora outras coisas que eu não vou comentar. Mas aí eu vou passar um vídeo para vocês verem um pouquinho mais sobre densidade, tá bom? Espera aí que ele vai abrir aqui. Vai ter uma propaganda, né? Vai ser no YouTube. Estão enxergando a tela do YouTube já? Já. Não é isso, viu? Aulas suspensas em todo o país. A aula ficou suspensa agora? Não, isso é uma propaganda. Olha que legal. Sobre densidade. É um assunto básico, mas é... Só um minuto, deixa eu ver se eu posso aumentar o volume. Posso. Se estiver muito alto, vocês me falam. Cobrado por aí. Primeiro, o que é densidade, né? É a relação que mostra o volume ocupado por uma determinada massa de material. E ela basicamente nos indica o quanto os átomos estão compactados na estrutura. Se eu tenho uma estrutura molecular que os átomos estão muito próximos, ali possivelmente eu tenho uma estrutura que é bastante densa. Como, por exemplo, essa estrutura que nós temos aqui à nossa esquerda. Isso aqui seria um reticulado atômico espacial de uma superfície de ferro. Do lado direito, nós vamos ter justamente uma estrutura do isopor. Você pode ver que ela não é tão bem compactada, o que mostra que, muito possivelmente, é uma estrutura de baixa densidade. E como a gente calcula essa densidade, né? Como nós já comentamos, é a relação que mostra o volume ocupado por uma determinada massa. Então, a densidade pode ser escrita como sendo a massa dividido pelo volume de um certo material. Quando uma massa ocupa um volume grande, a densidade é pequena. E quando uma massa ocupa um volume pequeno, a densidade é grande. Isso justamente fazendo referência ao grau de compactação. Nas unidades da densidade, nós vamos observar que na SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, essa unidade vai ser o quilograma por metro cúbico, tá? Outras unidades muito comuns vai ser o grama por centímetro cúbico, grama por mililitro e grama por litro. E é interessante não confundir, né? Olha só essa pergunta. Qual pesa mais, 1 kg de isopor ou 1 kg de ferro? Se você responde isso aqui sem pensar... Isso, eu fiz uma pergunta semelhante, né? Aula passada. Que? Lembram? Sim. Sim. Ok, vou continuar o vídeo. Muito possivelmente você disse que o quilo de ferro ele acaba sendo mais pesado. Mas, olha só, os dois têm o mesmo peso. Se você colocar na balança, os dois vão medir 1 quilo. A diferença é que 1 quilo de isopor vai ocupar um volume bem maior do que 1 quilo de ferro.
E a diferença de densidade, ela é muito importante para a gente poder fazer as análises, tanto da aplicação da densidade, como para poder fazer suas determinações. Então, olha só, quando juntamos líquidos e sólidos immiscíveis, o material menos denso fica na superfície e, consequentemente... Adendo aqui. Líquidos e sólidos immiscíveis é aqueles que não se misturam, tá? Ele deu um exemplo de um óleo e água aí, né? Se você pegar uma colher e fazer mexer ali, daqui a pouco eles se separam novamente, tá? Eles são immiscíveis. O mais denso fica na parte de baixo. Aqui do lado esquerdo podemos ver, por exemplo, a mistura de água e óleo. São dois líquidos immiscíveis que não se misturam. Podemos observar que a água fica na parte de baixo e o óleo na parte de cima, porque o óleo é menos denso do que a água. Aqui do lado direito temos um caso, por exemplo, de um líquido sólido, onde o homem de aço, por exemplo, ele afunda, uma vez que o aço ele vai ser mais denso do que a água, então ele vai tender a afundar. Aqui eu vou utilizar um simulador para a gente poder ver mais ou menos essas diferenciações de densidade e como ele interage. Temos aqui diferentes materiais, e eu vou fixar o volume de todos eles em 5 litros. Aqui temos o isopor. 5 litros de isopor pesam 0,75 kg. Se a gente coloca essa peça de 5 litros de isopor na água, podemos ver que ele boia. Se a gente colocar madeira, essa densidade já muda, é 0,4 kg, ele boia também. Colocando gelo, 0,92 kg, ele boia, porque afinal a densidade é menor do que a água. Lembrando que a densidade da água é de 1 kg por litro. Se a gente pega aqui, por exemplo, o tijolo, com a densidade de 2 kg por litro, ele afunda. Da mesma forma, o alumínio, com a densidade maior que a água, de 2,7. Se eu trabalho, por exemplo, agora com massas iguais, podemos ver que todos os blocos possuem 5 kg, porém o tamanho, o volume deles é diferente. Se eu pego... Olha que legal, né? Viram? Todos eles têm o mesmo peso. Todos eles têm a mesma massa. Ok? Qual que é o mais denso? O vermelho. Vermelho. Por quê? Ele falou uma palavra compactado, né? Então, ele tem ali a massa dele, ele está num volume menor. Então, ele é mais, o 5 é o mais denso e o amarelo é o com densidade menor. Ok? Um exemplo, né? Um material denso, o chumbo, né? Chumbo ali, por exemplo, ele seria metade do vermelho, até menor do que isso, tá? Ou seja, você pega uma peça pequenininha, ela é muito pesada, ou seja, o material é muito denso. Chumbo, né? Se você pega um isopor, você pega um saco de penas, é uma grande quantidade e ainda não pesa, ou seja, é um material com densidade pequena. Beleza, gente? Pode seguir o vídeo aqui? Tranquilo. Sim. Esse bloco maior de 5 kg e coloco na água, ele boia porque 5 kg são bem distribuídos por todo esse volume. Se eu coloco esse azul de 5 kg, ele vai ficar ali no meio, porque possivelmente a densidade dele é igual à da água, e o verde e o vermelho afundam porque possuem pequeno volume e uma massa elevada. Trabalhando agora com volumes iguais, podemos ver que todas as caixas possuem o mesmo tamanho, porém pesos diferentes. Quando a gente coloca na água, podemos ver que o amarelo... E aí, hein? E nesse caso? Tá vendo que agora a massa... No primeiro caso, ele fez as massas iguais. Densidade é a massa dividido pelo volume, né? Então, no primeiro caso, ele fez as massas iguais, todos com 5. Agora, ele fez os volumes iguais, ó. E agora, hein? Qual que é o mais denso? Acredito que seria o mais pesado, pelo fato da densidade ser maior, eles colocaria mais peso com o mesmo volume. Isso aí, muito bom. Isso aí. E o azul afundam de imediato, né, indicando ser mais densos do que a água, e o verde e o vermelho boiam, indicando uma menor densidade. Agora, trabalhando com densidades iguais, vamos ver que temos diferentes tamanhos, diferentes massas, mas todos eles boiam, porque a densidade deles vai ser menor que a da água. Então, independente do tamanho ou independente da massa, o importante é aqui a sua densidade. E aqui um exemplo de onde aplicamos a densidade, tá? A densidade que nós vamos utilizar aqui, ela está atrelada ao controle de qualidade. Então, olha só, para determinar a qualidade de 3 amostras de gasolina, um analista dispõe de 2 esferas de densidade, 0,735
e 0,765 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. Analisando as imagens abaixo, determine a qualidade de cada uma das amostras. Se a gente for observar aqui, ó, essa tabela de diferentes materiais e densidades a 20 graus Celsius. Eu não sei, eu acho que não vai explicar isso não, mas olha que interessante, né? A densidade são diferentes porque a de 0,765, vamos supor que aquela gasolina premium, né? E aí o que acontece? A de densidade de 765, a esfera, ela tem que afundar. E de 735, ela tem que flutuar, ok? Por quê? A gasolina comum, ela tem que estar entre esses dois patamares, tá bom? Nós vamos ter que a água tem uma densidade muito próxima a 1, enquanto o etanol tem uma densidade variável de 0,8075 até 0,8110. A gasolina comum vai ser 0,735 até 0,765, assim como sugerido lá na questão, que é justamente a densidade das esferas. E o óleo diesel vai ser, no caso aqui, de 0,82 até 0,85. Podemos observar aí que a amostra 1, as duas esferas estão boiando. Na amostra 2, eu tenho uma superior e uma inferior. E na amostra 3, as duas esferas afundaram. Bom, a gente pode dar de conclusão aqui que no caso da amostra 1, o líquido está, sim, adulterado, e no caso com um solvente de maior densidade. Então, o cara aí deve... Pausa. Entenderam a questão da amostra 1 aí? Ocorreu uma adulteração da gasolina e o líquido, ele é mais denso. Se o líquido é mais denso que as esferas, elas vão flutuar. Ou seja, aquilo que é mais denso vai para o fundo. Se o líquido é mais denso, ele vai para o fundo e a esfera fica na superfície. Na amostra 3, quem que é o mais denso? As esferas. Isso, as esferas são mais densas, ok? Muito bacana aí esse exemplo, né? Vou voltar um pouquinho aí. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá, gente? A questão de densidade é bacana. A gente pode confundir. Bom, a gente pode tirar de conclusão aqui que no caso da amostra 1, o líquido está, sim, adulterado, e no caso com um solvente de maior densidade. Então, o cara aí deve ter colocado, por exemplo, água junto com a gasolina. Isso faz com que o líquido se torne mais denso. Dessa forma, as duas esferas vão boiar. No caso da amostra 3, o líquido ele é adulterado. Líquido de menor densidade. Então, possivelmente ele colocou algum solvente aqui que tornou esse líquido menos denso, faz com que as duas esferas... afundem. E a amostra 2 diz que o líquido está dentro dos padrões de qualidade. Afinal, aquela esfera de menor densidade vai estar boiando, a de maior densidade vai ter afundado. E essas duas esferas são justamente referentes à densidade da gasolina. Bom, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês colocam nos comentários. E até o próximo vídeo. Bacana. Só mais um. Aguentem aí, né? Calma. Olha que legal, né? Só mais um aqui. Todinho. Qual o melhor jeito de incentivar o seu colaborador? De reconhecer talento? Hoje, eu vou fazer uma experiência e também um desafio. Esse desafio hoje vai valer prêmio, que eu vou contar só no final do vídeo. Bom, a experiência vai ser uma torre de líquidos. Para fazer essa experiência, eu vou usar um pouco de glucose de milho, que é esse negócio que meio que imitação de mel que você encontra em qualquer supermercado.
um pouco de água, que eu vou misturar com corante verde para ela parecer melhor, um pouco de óleo de soja, que esse eu vou misturar com corante azul, especial para óleo, álcool etílico ou álcool de cana, que eu vou misturar com um pouco de corante vermelho, e querosene, que eu vou misturar com corante amarelo para óleo. Então, o primeiro ingrediente vai ser a glucose de milho. Tem uma consistência muito parecida com mel. Agora eu vou pingar algumas gotas de corante verde na água para deixar ela um pouquinho mais bonita, a nossa torre de líquidos. Agora eu vou misturar um pouquinho de óleo com corante azul. Aqui, estou misturando um pouco de álcool etílico, corante vermelho. E por último, eu vou misturar um pouco de querosene e corante amarelo. Depois dessa mistureba toda, a gente tem aqui uma super torre de líquidos. Bom, vamos lembrar o que tem nessa torre? Esse ó foi demais, né? Glucose de milho, água, óleo, álcool, querosene. E por que ele se ajeita tão certinho assim, tão bonitinho? Duas coisas. Primeira é que os líquidos que estão mais para baixo são mais densos do que os líquidos que estão em cima. O que quer dizer que é mais denso? Mais denso significa, se eu encher um copo com água e um copo com querosene, o copo com água vai ser mais pesado que o copo com querosene. Significa que a água é mais densa que o querosene. Segunda coisa é que sempre a divisa entre dois líquidos é feita entre dois líquidos que não se solubilizam, não são solúveis entre si. O que isso significa? Se você misturar água e óleo, por exemplo, eles nunca vão formar uma mistura perfeita, uma mistura homogênea. Vai ser sempre uma mistura em que você vai conseguir ver a água e ver o óleo em lugares diferentes. Bom, e qual é o meu desafio? O desafio é que você, que está aí em casa, faça uma torre maior que essa aqui, com mais de 5 litros. Se você conseguir fazer essa torre até o final de julho, que é onde eu vou decidir, você tem que colocar o vídeo aqui como resposta, você ganha o meu super canhão de batata. Que dureza, hein? Se tiver algum colega Bacana, mesmo. empate, duas pessoas conseguirem, por exemplo, criar 9 líquidos, eu já vi por aí uma torre de 9 líquidos. O critério de empate vai ser se tiver mais joints. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça. Legal. Bom, ali tem até uma propriedade que a gente... As propriedades dos materiais, né? Deles serem miscíveis ou não, e depois os meios de separação de materiais envolve, né? Mas eu queria mostrar mais a densidade mesmo para vocês, tá? Professor, Oi, pode perguntar. em questão de ordem, se ele colocasse a água e depois colocasse o querosene, tanto faz? Bom, aí, não, né? Pela questão da densidade, aquele fluido iria fazer uma bagunça ali, tá? Mesmo que eles não sejam não miscíveis, mas aí o que acontece? Ele pode correr o risco da água não ser miscível com óleo, não ser solúvel com óleo, mas ela ser com outro elemento e misturar, entendeu? Tem que ser da ordem, né? Por isso que foi em ordem de densidade, né? Sim, mas se ele misturar a densidade, se eu coloco com densidade maior por cima, ele vai afundar.
ele vai afundar, tá? Boa pergunta. Quem foi, Lucas? O Anderson. Ô, Anderson, beleza. Muito show de bola. Isso é a natureza mesmo, né? Tem maior densidade, ele vai descer, tá? O próprio fluido, né, com temperaturas diferentes, ele tem essa mudança, né? Imagina, você coloca a água no fogo, aí o que acontece? Vai acontecer uma movimentação. Por quê? Eu ia fazer uma bagunça mesmo, né? Vamos supor, em vez de colocasse a água primeiro, colocasse ela lá em cima. Aham. Aí ia descer, mas ia fazer uma bagunça, né? Exatamente. E aí, se ela encontra, né, um material ali que ela mistura, por exemplo, que ela aí pronto, aí você já não tem a torre bonitinha do jeito que ele desenhou. Aham, entendi. Bacana. Ok? Beleza, né? Beleza? Fechou? Fechou. Beleza. Bom, esse exercício a gente fez na aula passada, vamos fazer ele de novo aqui rapidinho. Lembrando que a água, por padrão, né, a água é padrão de muita coisa e ela é padrão de densidade também. Então, a água ela tem a densidade padrão relativa de 1 grama por centímetro cúbico. Ô, professor, você é formado em Química, né? Não. Não sou, não. É não? Não sou, não. A minha formação não é química de origem, né? Eu estudei química, eu estudei física também. Eu sou engenheiro mecânico, tá? E professor. Se fosse formado em Química, não sei se você já escutou essa brincadeira em teoria, mas a junta do cabeçote do carro se estragar desafia qualquer lei da Química. Misturar água e óleo faz. Tá certo. É um problema, né? E é um problema seríssimo. Essa aí desafia qualquer químico. Desafia qualquer químico. Como é que faz, né? Como é que separa isso? Boa. Não tinha escutado, viu? Bom, e aí? Conseguiram? Lembraram aí qual que é a resposta desse aí? Qual o Brasil? Qual Brasil e carvão. Isso, garoto. Muito bom. O Brasil, abaixo de 1 grama por centímetro cúbico, eles vão flutuar. O alumínio é maior que 1, não vai. Diamante não, chumbo também não. E mercúrio, que é o mais denso deles, né? Mercúrio é o mais denso deles também, não. Vamos lá. Esse aqui a gente não fez, não. Então, daqui para frente é novidade. Benzeno. Hã? O benzeno. Que isso? Esse você já estudou. Aí tem que, na proveta ali, tem que definir os 3 líquidos ali, né? A, B e C, né? Isso. O que é o A, o que é o B, o que é o C? O A seria o benzeno, o B a água e o cloroforme. Por quê? Eu acho que a água seria o C, o benzeno seria o A e o clorofórmio seria o B. Não, a água seria o B, porque o professor falou que cada densidade. A água, né, ela é de 1 grama por centímetro cúbico. O benzeno, ele é 0,90. Ele é 0,10 abaixo da água. Então, o que ele é mais leve que a água, ele fica flutuando. Fica por cima, flutuando. O clorofórmio, como ele é mais pesado, ele fica embaixo. Eu também acho aí, eu acho que... Tem as densidades, cada um. Isso aí, muito bom. Maior densidade, foi até a pergunta do Anderson, né, professor? E aí, se misturar isso tudo aí, e eles não se misturarem, né, não ser miscíveis, nenhum deles, um com o outro, pode misturar ali, ó.
né? Pega ali, chacoalha. A água não mistura com benzeno, que não mistura com clorofórmio, que não mistura com água. Chega ali, chacoalha e deixa um tempo lá. O que vai acontecer? O clorofórmio, ele vai para o fundo, tá? Por quê? Ele tem maior valor de densidade, ok? A gente nem pode falar de peso, tá? A gente pode falar de densidade. Professor, isso que eu ia te fazer essa pergunta. Justamente, a gente quando, a grosso modo, assim, falando, e quando você fala de densidade, você fala um é mais pesado do que o outro. Na forma igual na química mesmo, como se diria isso? Mais denso. Tá, mais denso, mas assim, isso, o porquê, né, que, vamos supor, tá a questão das moléculas ali mais organizada. É porque a densidade quer dizer um pouco uma massa maior. Se você tem uma massa maior, de maior densidade, quer dizer que você tem uma massa mais pesada. Vamos pensar o seguinte, tem 2 recipientes aqui, ó, com as mesmas dimensões. O meu aí não tá, não. O meu não tá legal, não. Ok? Mas vamos imaginar que você tem 2 recipientes ali, dois beckers, né? Ok? Ok. Com as mesmas. Chega ali e medir, ó. Mesmo diâmetro, mesma profundidade. E aí você coloca a mesma quantidade de clorofórmio e a mesma quantidade de benzeno, por exemplo. Ok? O volume é igual e a densidade é diferente. Ok? Ok. O volume é igual e a densidade é diferente. Qual que vai, se você colocar na balança, qual que vai pesar? Né? Quem que vai ter o maior peso, vamos dizer assim? O clorofórmio. Aqui, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Bom, o volume é igual. A letra V ali é igual. Se eu vario a densidade, que é diretamente, vamos dizer, proporcional, então aquele que tem maior densidade também tem maior massa. E por ação da gravidade também vai ter maior peso. Ok? Ok. Entendeu? Entendi. Por quê? Num espaço de tempo, a gente vai ver isso aí na questão mais micro, né, vamos dizer assim, mas as moléculas e os átomos, as ligações entre eles são mais apertadas. Ok? Vamos dizer, a grosso modo, né, que o átomo ali, ele ocupa menor espaço, porque a ligação dele é mais forte, a ligação química dele é mais forte. Vai falar das Van der Waals, né, Van der Waals, ponte de hidrogênio, que são as ligações químicas entre os átomos. Elas fazem com que os átomos fiquem mais juntos. E aí, dentro do mesmo volume, do mesmo recipiente, você vai conseguir com que o peso dele seja maior. Agora, por que eu não posso falar no C aqui que ele é mais pesado e sim mais denso? Porque o C aqui, ele pode ter a metade de líquido do que B. Metade. Certo? Ainda assim, ele vai para o fundo. Entendeu? Ele pode ter... Então ele tem mais massa, se ele tiver pela metade. Não. Se eu tirar ali a metade, vai ficar com a massa menor, mas ele é mais denso. É a densidade que faz com que o material afunde contra a questão aí. Então, o C, ele tem a metade da massa do A, por exemplo. Ou menor do que isso, mas ele não tem a metade da densidade. Entendeu? Se colocar na balança para volume, o exemplo que eu dei aqui, ó, eles têm o mesmo volume. Mas o exemplo que eu estou passando do Beck aqui, que o C tem só um tiquinho aqui, ó, e vem aqui embaixo, ó. O peso dele é muito menor que os outros dois, apesar da densidade dele ser maior. E ele vai para o fundo. Por quê? Porque é a densidade e não o peso. Tá bom? Beleza. Estranho demais, né? É meio esquisito, né? Mas é uma hora... Vou pegar um exemplo simples.
vai para o meio do oceano, pega uma esfera de aço. Qual que é mais denso, o aço ou a água? O aço. O aço é mais denso, 7,6 gramas por centímetro cúbico. 7,6. 7,6, 7,8. Bom, pega a esfera de aço e solta. O que vai acontecer? Agora, pesa toda aquela água do oceano e pesa a esfera. Quem é que tem maior peso? Então, a densidade é que faz a questão da flutuação ou não do material. Existem outros casos, né? Claro que o formato da superfície, não vai falar isso aqui agora, mas o formato da superfície também impede que um determinado material não afunde. Espera aí, eu tenho um navio de toneladas que não afunda. Opa, que isso? Aí é outra coisa da física chamada de impulso. É mais ou menos por esse lado. Ô, professor. Oi? No caso, tem diferença de densidade entre a água doce e a água salgada? Sim, tem diferença de densidade entre a água doce e entre a água salgada, sim. Inclusive, tem uma parte chamada de Mar Morto, por exemplo, né? Que em alguns mares com a grande quantidade de sal, você praticamente não afunda. Não tem problema com natação ali. Eu já ouvi falar disso, bacana. Viu? Isso tem a ver com a densidade. A água é tão densa que seu corpo, né, é uma dificuldade de você afundar naquela água. Então quer dizer que nessa situação a massa do corpo humano ela se tornaria menos densa do que a água. Isso, e mais fácil de flutuar. Uhum. Ok? É isso aí. O raciocínio é esse. Entenderam essa questão da densidade de afundar ali? A esfera melhorou um pouquinho? A esfera no meio do oceano? Sim, não, bacana. Beleza? Vamos pegando aos pouquinhos. Ok. Exercício. Que isso? O senhor pegou pesado. Quantas horas? Então, vou desenhar ele. 0,68 kg? Ó, alguém já conseguiu fazer aí. Se eu fiz certo, não sei. Vamos ver aqui. Eu tô meio perdido nessa conta aí, professor. Vamos pensar o seguinte. Professor, deu 0,68 kg. Ó, segundo que está tendendo a ser 0,68 aí pela estatística, né? Quando 100% falaram que é 0,68. Vamos lá, eu estou com um vidro com 200 centímetros cúbicos de volume, tá? Então, 200 centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros, são unidades de volume. Então, o que eu já tenho na fórmula? Eu já sei o volume. E ele me deu também, que é o mercúrio, né, uma densidade até considerável, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, eu tenho também a densidade. Ele está me perguntando, qual é a massa? Então, isso aqui é uma fórmula muito comum que a gente utiliza, né? Praticamente, podemos dizer aí que é uma equação do primeiro grau, tá? Em que, nesse caso, as variáveis que eu tenho é densidade e volume, ok? Então, eu tenho o volume de 200, a densidade de 3,6, e eu quero saber a massa. E aí, o que eu tenho que fazer? A densidade está isolada. Só que eu tenho que isolar aquilo que eu quero saber. Então, eu tenho que isolar a massa. O volume não está dividido pela massa aqui? O que eu tenho que fazer? Então, vou colocar com letras aqui, tá, gente? Peraí que vocês já... Isso. Peraí que é isso aí mesmo. Densidade é massa sobre volume.
Só que eu preciso de isolar a massa, porque é a massa que eu quero saber. Se o volume está dividindo pela massa, eu vou passar ali para cá, para o lado do D, multiplicando. Então, massa vai ser igual densidade vezes volume. Professor, ficou um pouquinho difícil. Culpa de quem? Da matemática. Isso aqui é matemática, equação do primeiro grau. Enquanto você estava vendo lá o corpo flutuando, vocês estavam todo mundo feliz. Aí entrou a matemática, atrapalhou um pouquinho o sistema. Brincadeira, vamos lá. Entenderam o que o professor fez aqui? Eu isolei a massa. Eu isolei, pode falar. Deixa eu te falar, eu não fiz essa mudança da multiplicação, não. Eu peguei 3,6 e dividi por 200, deu 0,68. Bom, então o ideal, vamos fazer aqui. O ideal é eu isolar o M. O V está dividido. Na equação do primeiro grau, o que você passar de um lado para o outro do igual, se estiver somando, você vai diminuir. Se estiver diminuindo, você vai somar. Se estiver multiplicando, você vai dividir. Se estiver dividindo, vai passar multiplicando. Então, o V, ele estava dividindo. Ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar M. Agora, o M está isolado. É igual a D. O V não estava dividindo? Ele vai passar para cá, multiplicando. D vezes V. Ok? Agora sim, letra C. Eu isolei a massa, que é o que eu quero saber. E agora eu vou trocar o D e o V pelos valores. Quanto que vale o meu D, que é a densidade? 13,6. Matemática vai querer brigar comigo, né? Estou colocando a culpa toda em cima de mim. Ué, eu preciso de alguém para ser o bode expiatório. Então, a conta é 13,6 vezes... Vezes 200. Vezes 200. Então, a ordem é contrária, é 200 vezes 3, não? Isso errou alguma coisa aí, né? Não, tá certo, gente, tá certo, é isso mesmo. Perdão, tá certíssimo, continua. Não tem nada errado aí, não. Dá 2.720. Isso, 2.720. Que coisa esquisita isso aí, hein? 2.720, o quê, né? 2.720 gramas. 13,6. Só para vocês terem ideia aqui, eu vou fazer a parte, vocês entenderem. Vou fazer mais espaçado aqui de novo, ó. 13. Acho que não deu hora ainda não, né, gente? 3,6 gramas. Aqui, ó. Gramas dividido. Nossa, eu tô... Gente, isso aqui, por exemplo, não tem jeito de fazer no Word também, viu? Ô, professor, então no caso aí tem que ficar prestando atenção na sigla, centímetro cúbico. Na verdade, o 13 aqui, ó. O 13, não vou escrever o número 13, mas eu vou falar a unidade aqui, ó. Gramas dividido por centímetros cúbicos, certo? Ó, estou dividindo gramas por centímetro cúbico, que é o 13,6. E eu estou multiplicando pelo 200, que é o centímetro cúbico. Não precisa ficar fazendo isso aqui, não. Só estou mostrando para vocês como é que a gente vai chegar na unidade final. Então, eu posso cortar centímetro cúbico com centímetro cúbico e fica só a grama. Então, é 2.720 gramas. Ok? 2.720 gramas. Ou seja, a minha massa é 2.720 gramas. O professor não tem essa opção. Lembra do quilo que a gente viu na aula passada? A grama para o quilo, a gente não aprendeu, a gente vai aprender semana que vem, mas o grama, para passar para o quilo, eu tenho que diminuir 3 casas decimais.
3 vírgulas. A vírgula está aqui, ela vai vir para cá 1, 2, 3. Ou seja, isso aqui que a gente vai aprender semana que vem, que não deu tempo para hoje, na física, é 2,72 quilogramas. Professor, um pouquinho mais difícil, né? Essas duas matérias, física e química, então as duas têm que andar juntas, né, no aprendizado para a gente dar continuidade no curso? O que acontece? Exatamente juntas? Não, o que acontece? Essa parte inicial de transformação de unidade, né, ela é muito mais forte na física, né? Na química aí é muito pouco, tá? Fique mais tranquilo em relação a isso, que essa transformação de unidade ela é mais forte na física. Aqui foi uma pequena parte só, tá? Fica tranquilo em relação a isso. A física tem mais cálculos, vamos dizer assim. Professor, então aí você divide o resultado que achou pelo volume ou não? Não, aqui fechou. Ou essa é a massa? Essa é a massa. Ah, tá. 2,72 quilogramas, é a letra C. Alguém acertou. Alguém falou letra C aí que eu não escutei. Fui eu. Maxwell. Bom, Marcelo? Maxwell, isso aí, show de bola. Ô, professor. Oi. Aqui, volta lá, por favor. Volta. Aí, nesse pequeno... Nessa parte, no final que você fez ali, M é igual a 9 centímetros cúbicos, né? Aí que o senhor anulou 1 centímetro cúbico com o outro. Não, poderemos... Não é 9. Vou corrigir, não é 9, tá? Isso parece um 9, tem cara de 9, de grama. Entendeu? Isso aqui é só para mostrar para você. Ah, tá. Então, isso, na verdade, é o G de grama, então. Isso. Agora ficou mais parecido, né? É só para mostrar para você que quando você multiplica a densidade, que é grama por centímetro cúbico, vezes o volume, que é o centímetro cúbico, você corta centímetro cúbico com centímetro cúbico, e o resultado final aqui de unidade, ó, colocar uma seta para cá, ela fecha só em grama. Grama. Ok? Ah, não, beleza, entendi. Grama. Beleza? Entendi, beleza. Às vezes no início é um pouco difícil, mas vamos lá. Força e determinação. Esse é o último aí de hoje, hein? Vou ajudar vocês nessa aí, ó. A gente vai transformar... Opa, perdão. Esse 70 aí, ó, em 70 mil gramas, né? Ó, esses 70 quilogramas aí, ó, na transformação de unidade, representa 70 mil gramas. Bom, então 70 quilos da pessoa ali representa 70 mil gramas. Agora sim, agora vocês vão fazer esse exercício aí com os pés nas costas. Professor, vou ter que estudar mais essa questão aí, porque tô perdidinhozinho. Professor, oi. A sigla dm cúbico, o que significa mesmo? Decímetro cúbico, né? Também é outra pegadinha, hein? Agora que eu vi ali. Esse decímetro cúbico aí eu vou transformar para vocês também. É porque a gente está vendo transformação agora, né? Então, representa 20 mil centímetros cúbicos, tá? Então, esse 20 decímetros cúbicos representa 20 mil centímetros cúbicos. Ok? Por que o exercício no fim, eu vou ler para vocês. Em uma certa cena de um filme, um indivíduo corre carregando uma maleta tipo 007.
volume de 20 decímetros cúbicos, que representa 20 mil centímetros cúbicos. Fiz a conversão aí para vocês abaixo. Cheio de barras de um certo metal. Considerando que um adulto de peso médio de 70 quilos pode deslocar com uma certa velocidade, no máximo equivalente do seu próprio peso. Indique qual metal contido na maleta, observando os dados da tabela a seguir. Aqui está a tabela embaixo. Ó. O alumínio tem 2,7 gramas por centímetro cúbico, o zinco 7,1, prata 10,5 e o chumbo 11,4 e o ouro 19,4. O que ele está falando ali? Que eu tenho um volume e que eu tenho uma massa que tem que ser aproximadamente ali 7 mil. Ele consegue carregar uma maleta com essa densidade. Ele quer saber qual desses materiais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular essa densidade, que é a massa que eu tenho, que é 70 mil, e dividir ela pelo volume, que é 20 mil. A densidade que dá mais próximo de algum desses materiais é a maleta que está carregando. Olha, professor, se for mais próxima, eu encontrei o valor de 0,2857. 0,2857? Eu acho que é o alumínio, 2,7. Eu encontrei 3,5. Também, 3,5. Eu também encontrei 3,5. Eu encontrei 3,5 também. Então, fechou aí, ó. É ele mesmo. A resposta pode ser o mais próximo, professor? O mais próximo. Por quê? Porque está falando o seguinte, no máximo equivalente ao seu próprio peso, né? Então, o que acontece? Se você pegar pelo maior, que é o zinco, vai ficar mais pesado que o que ele tem de peso. Ele não vai conseguir levar. Não tem problema ser menor. Mas se for maior, ele não consegue levar, entendeu? Professor, tem de multiplicar pela velocidade que ele estava. Não precisa, não. A velocidade aí é só para atrapalhar. Complica não, moço. Esse exercício foi um pouquinho mais difícil, né? Beleza, gente? Eu vou deixar alguns exercícios no portal, não desse nível aqui, né? Me ajuda aí, professor. Mais difícil, né? Não, mais parecido com esses aqui, ou Ele, no máximo, ele vai colocar no nível. ou no máximo aqui, tá bom? Professor, Oi? quando você for formular a prova para nós, ele faz essas questões do Enem para nós, não, pelo amor de Deus. Não, eu sei, eu entendo que você falou que o Enem é muito mais fácil, mas eu não vou. A gente vai intermediando aí, né? Não é isso? É isso, tá certo. Aqui, o professor, é bacana que a gente, às vezes, né, a gente tava na época da escola, os pais da gente, né, falam pra gente, ó, você estuda, você vai precisar disso no seu futuro, e a gente vai pra escola só pra zoeira, né? Uhum. A gente não tem essa visão. Aí, hoje em dia, a gente vê que tudo que o professor passava, inclusive questão de química e física, a gente vai trabalhar, a gente vê isso tudo nas tarefas que a gente vai realizar no trabalho e tudo. Sim. Eu participei de um processo seletivo no ano passado, e justamente por controle de qualidade, tinha muitas questões de química, sobre densidade. Sim. E na época que eu peguei para lembrar essas fórmulas, para poder pegar e lembrar essas fórmulas, eu procurando, né, estudando para a prova, né, ia ter, eu achei uma imagem na internet mesmo, procurando sobre a questão da densidade, uma imagem que tinha um triângulo, que é até interessante. Dá para ver se dá para compartilhar aqui, eu tô com ele aqui. Esse triângulo você fala na hipotenusa, não? Não,
esse triângulo, ele tava com como as fórmulas. Vê. Isso, esse triângulo. Pode falar. Isso, esse triângulo que tinha justamente o que me ajudou muito a fazer a própria, lembrar desse triângulo, que ele ficava a massa numa ponta, densidade na outra e volume na outra. Aí, se você for observar, se você pegar a densidade numa ponta, aí você olha a massa dividido por volume, você encontra o resultado da densidade. Do outro lado, do lado amarelo, se você pegar o volume que está na ponta e dividir e pegar o M e o D, dividir a massa pelo volume, aqui você acha o volume. E na massa, no triângulo azul, que está a massa, é igual aqui que está o D da massa, o D de um lado, a densidade, vezes o volume. Você encontra outra fórmula. Bacana, né? Muito bom. Cara, esse triângulo aí me salvou, entendeu? Que tipo assim, que dá as três fórmulas para você encontrar. Você encontra a massa, você encontra o volume e outro você encontra a densidade. Não tem como você postar isso no grupo, não? Que isso aí vai ser muito, muito legal para a turma lá, entendeu? Tem, vou mandar assim, cara. Isso Manda aqui pra me gente salvou. lá. Ganhei um cargo aí, viu? Legal. Assim, a empresa, né, Luciano, ela coloca essas questões para processo porque vai precisar, não tem jeito, né? Densidade, propriedades de materiais, separação, são processos, às vezes, que você chega até ter uma ideia que a empresa modifica o processo dela, tá? Isso. Então, lá na frente, falou, não, para que eu estou estudando densidade, para que eu estou estudando propriedades materiais? É que lá na frente são os princípios básicos, né, de física e química, que lá na frente transformam um produto inovador, né, ou um processo que resolve o problema de uma empresa. Por isso que é importante, tá bom? É isso mesmo. Beleza, obrigado. Nada. Eu vou jogar no grupinho. Faz isso, ajuda os... Joga no grupo lá para nós. Ah, com certeza. Alguém queria perguntar mais alguma coisa? Colocaram o nome no chat, todo mundo direitinho? Sim. Beleza. Okay. Então, eu encerro. Boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Vocês, tá bom? Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Pessoal, boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe a todos. Valeu. Tamo junto aí, galera. Força, hein? Valeu. Foco, força e fé, hein? É isso aí. Força, força e muita força. Valeu. Gostei.